de Mateus, no capítulo 10, Deus maravilhoso. no versículo 32 e 33. Oh, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Os irmãos acharam? Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. Qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás nos céus. Amém? Amém. Até aqui poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O tema desta passagem, qual quero trazer-lhes nessa noite, é: não siga Jesus de longe, mas siga de perto. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, então, ali no livro de São Mateus, que Jesus, trazendo essa advertência, que aquele que negar o seu nome, ele também naquele dia irá negá-lo diante do Pai. Isso é muito sério, meus irmãos. Enfrentamos uma sociedade que vive em status, que vive, aleluia, num mundo totalmente diferente do nosso. Uma sociedade qual muitas vezes procura nos constranger muitos cristãos diante da sociedade. E isso muitas vezes faz com que o evangelho, a fé que existe dentro de cada irmão, de cada irmã, muitas vezes venha a ser ofuscada devido às situações em que muitos enfrentam diante da sociedade. Aleluia! Para a sociedade hoje, meus irmãos, o que é certo e belo para eles é aquilo que não é bom para nós. Aquilo que é mais tenebroso, a situação em que é mais vergonhoso diante aos nossos olhos, é isso que tem valor para eles nos nossos dias. O que é certo passa a ser errado, e o que é errado para eles passa a ser certo. E isso traz um constrangimento para muitos. Mas Jesus nos adverte nessa noite: não negue a Ele. Aleluia! Não negue o seu nome. Propaga o nome do Senhor aonde tu estiver. Mesmo que para muitos tu seja taxado como quadrado, como louco, mas o importante é que tu venhas anunciar o nome do Senhor. Aleluia! Para que o teu galardão naquele dia, aleluia, venha a ser, aleluia, embelezado pelo Senhor e entregue à tua pessoa. Glórias a Deus. Negar a Cristo, ou negar o Pai, ou negar o Espírito Santo, infelizmente, tem sido nos nossos dias uma prática bastante comum na vida do cristão pós-moderno, meus amados irmãos. Pois muito vive na sua inconsciência, ou até mesmo nas suas ignorâncias, nos dias de hoje. Vive uma prática de fé embasada na ignorância, por não quererem viver, aleluia, a santa e imutável palavra do Senhor, por não querer conhecer as Escrituras, por não querer explorar a verdade do Senhor. Então muitos passam hoje em dia, meus amados irmãos, aleluia, nos nossos dias, aleluia, a negar ao Senhor Jesus Cristo, a negar a Deus, a negar o Espírito Santo de Deus, que está 24 horas do nosso lado. Aleluia, glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Não conhecem porque não querem conhecer e não querem buscar a palavra
que simboliza o Logos de Deus, aleluia, que é nos revelado desde a criação. Deus vivo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E meus amados irmãos, nos nossos dia a dia, vive negando Oh, Jesus. tanto ao Filho, quanto ao Pai, quanto ao Espírito Santo. É, Deus. A Bíblia nos diz em 1 João que, no capítulo 2 e 23, Jesus diz ali, deixou relatado, que aquele que nega o Filho também nega o Pai, É, Deus. porque são uma mesma, os dois são um só. Deus vivo. Aleluia, aquele que nega o Filho, automaticamente está negando ao Pai. Misericórdia, Pai. Aleluia. De forma que se nós negamos ao Pai, também consequentemente estaremos negando ao Espírito Santo. Deus vivo. Aleluia. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, lá em Mateus 10:40, que quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aleluia. Aleluia. Jesus já havia predito essas palavras. Jesus já havia dito esta revelação profética à pessoa chamada Pedro. Aleluia. E o próprio Jesus sabia que, e muitos seguidores deles, daquela ocasião e tanto nos nossos dias, Aleluia. por algum momento crucial das suas vidas, Deus poderoso. iriam negá-lo. Aleluia. Meu Deus. Misericórdia. A Bíblia vai nos relatar lá no livro de Lucas, no capítulo 9, 23, Jesus diz ali que se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, Deus poderoso. tome a tua cruz e siga-me. É, Deus. A questão é, meus amados irmãos, que se nós não negarmos a nós mesmos, Deus poderoso. consequentemente nós iremos negar a Cristo. É, misericórdia, Pai. Agora, se nós negarmos a nós mesmos, Deus. nós não iremos negar a Cristo. É verdade, Deus. Aleluia! Jesus se preocupava com aqueles que o seguiam, com os discípulos, apóstolos de Jesus. E essa pessoa, Pedro, Jesus sabia a situação de Pedro. Jesus conhecia Pedro, como ele conhece a mim, como ele conhece a você nesta noite. Aleluia! Jesus chegou a dizer para os discípulos naquela ocasião, está lá em Lucas capítulo 14, Deus, 33. que maravilha. Qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, Aleluia. não pode ser meus Oh, discípulos. Deus. A vida do cristão é uma vida de renúncia. Aleluia. Tal forma que o nosso pastor essa noite falou que muitos estão apegados nas coisas desta vida. Deus vivo. Estão apegados nos bens, estão apegados daquilo que é palpável. Deus. Mas Jesus nos adverte nesta noite, aleluia, Glória. que nós não venhamos negar o seu nome, É, Senhor. aleluia, porque aquele que não negar a si mesmo, negará a Ele. Ele estava dizendo para Pedro, mais adiante nós vamos ver que Pedro se preocupou com a sua própria vida e acabou negando a Cristo. Aleluia, Oh, Deus. misericórdia meu Senhor. Aleluia. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Deus vivo. E aquele que aquele que perder a sua vida, por amor de mim, diz o Senhor, salvá-la. Aleluia. Deus Glória. poderoso. Então, às vezes achamos que estamos perdendo tempo. Às vezes achamos que estar na casa de Deus 1h30
Poderíamos estar em casa comendo uma melancia ou tomando um chimarrão. Às vezes achamos que estamos perdendo. Não, meus amados, nós estamos ganhando tempo. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, no livro, aleluia, de Provérbios, de Efésios 5:15: portanto, vede prudentemente como andares, não como nécios, isto é, não como ignorantes, mas remindo o tempo, porque os dias são maus. Aleluia. Pelo que não sejais insensato, diz o Senhor. É Deus. Aleluia. Mas procurai entender qual é a vontade do Senhor na tua vida. Oh Deus. Meu Deus. E a vontade do Senhor é que tu não venha negá-lo. Nos dias que estamos enfrentando, são dias de densas trevas, dias em que muitos, até velhos dentro da igreja, têm se apostatado da verdade, por qualquer coisa tão pequenas, tão mesquinha, já pensa em negar a Cristo, já pensa em negar a Deus e ao Espírito Santo. Mas Deus nos adverte nesta noite que nós venhamos ser fiel até a morte. Aleluia. Para que venhamos obter a coroa da vida. Aleluia. Muitos cristãos, ou até mesmo pessoas pós-modernas, meus amados irmãos, querem seguir Jesus, aleluia, mas sem negar a si próprio. Querem andar com Jesus, mas andar também com o mundo, andar com as vontades daquilo que satisfaz o seu próprio eu, o seu próprio ego, a sua própria carne. Deus. Mas Jesus, aleluia, Ele deve ser o único ser adorado na tua vida. Ele deve ser o único ser reverenciado na tua vida. Aleluia. E nesta noite o Senhor nos faz entender nesta noite que há momentos em que nós estamos vivenciando nessa terra. É momento que muitos já estão negando a fé, estão negando a Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. E a Bíblia, meus amados irmãos, pela Bíblia nós vamos ver aqui que o apóstolo Pedro, ele tinha uma vida de altos e baixos na presença de Deus. Vamos ver pelas Escrituras, no discorrer da palavra, que Pedro ele teve todo o tempo com Jesus. Ele participou dos milagres com Cristo. Ele participou da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele participou, meus amados irmãos, do partir do pão com Jesus. Jesus até mesmo lavou os pés de Pedro. Aleluia. E nós vamos ver, meus amados irmãos, aleluia, Deus maravilhoso. Pela vida de Pedro, os momentos em que Pedro se sentiu só, os momentos em que Pedro estava até mesmo no seu ofício de trabalho, na pescaria, que ele ficou a noite toda tentando pegar o peixe e não conseguiu. De repente o mestre veio ao seu encontro e manda que ele volte junto com ele para dentro das águas. E ali o Senhor lhe ensinou com o ofício, aleluia, do ato de fé, como deveria se pescar. Aleluia. E nós vamos ver no decorrer toda a história de Pedro. Aleluia. Jesus ensinando a ele. Nós vamos ver ali Pedro também, quando precisou até mesmo pagar o seu imposto e não tinha condições. Ele foi até o mestre. E o mestre deu ordem para que ele fosse até o mar e pescasse um peixe.
E quando ele pesca aquele peixe, dentro do peixe estava a moeda para pagar o imposto. Aleluia! Glória a Deus. Glórias a Deus! Homem que passou experiências com o Senhor, homem que viu o poder sobrenatural de Jesus, acompanhou Jesus na essência, de uma forma tão natural, tão física. Aleluia! Mas Pedro, com todas as experiências que ele tinha com o Mestre, Pedro ainda não tinha se convertido ao Senhor. Deus. Oh, glórias a Deus! Quantos cristãos nos nossos dias estão dentro da igreja, meus irmãos? Estão há 40, 50 anos dentro da igreja. Acompanha o poder de Cristo sendo manifestado. Vivencia as grandezas do Todo-Poderoso, mas não se converte ao Senhor. Negam a Cristo por qualquer coisa. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Deus da glória. Pedro não havia mesmo assim se convertido. A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, Aleluia. uma certa feita, lá em Mateus 16:15. Aleluia, que Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem vós dizeis que eu sou? Uns disseram: tu és João Batista. Outros disseram, aleluia, que ele era o Cristo. Mas Pedro, aleluia, com a sabedoria naquele momento, ele disse que tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E Jesus se alegrou, aleluia, e diz para ele que tu és pedras, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus! Com todas estas experiências, Pedro ainda não havia se convertido ao Senhor. Pedro, aleluia, glórias a Deus, ele era ousado, meus amados irmãos. Pedro, ele era, aleluia, corajoso para certas coisas. Oh Deus, tu és bom. Aleluia, tomava as iniciativas. Jesus se agrada quando o homem ou a mulher ele toma iniciativa na sua Deus presença. da glória. Jesus agrada quando alguém vê algo, aleluia, para se fazer e ele não espera, ele faz. Deus. Jesus se agrada destas coisas. E Pedro agradava a Jesus desta forma, mas precisava Pedro realmente, aleluia, entregar o seu coração a Jesus. Deus. Ser cristão verdadeiramente, aleluia. Ser cristão quer dizer ser pequeno Cristo, aleluia, na terra. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O mesmo Pedro que agora tem esta revelação, aleluia, em que diz que Jesus era o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Agora lá no capítulo 16 e 21 a 23 de Mateus, este mesmo Pedro, a Bíblia vai nos dizer que Jesus disse que ele iria padecer, que Jesus iria sofrer, ia ser entregue, aleluia, à morte, e a morte de cruz. O mesmo Pedro ali, aleluia, se levanta e não concorda com aquela atitude de Jesus. Só tu. Aleluia. E Jesus disse ali que ele iria morrer, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Deus. Mas Pedro se levanta e diz: não, isso não vai acontecer, de modo algum. O mesmo Pedro que falou isto, Jesus agora olha para Pedro e diz, aleluia, repreende Satanás na vida de Pedro. Porque Pedro, ele tinha altos e baixos. Deus. Assim como ele se deixava levar pelo Espírito Santo, em alguns momentos entrava a carne. Aleluia. E Jesus em todos os momentos o admoestava, o ensinava, o ajudava, se preocupava com
Pedro, aleluia. Assim como Ele se preocupa com nós nos nossos dias, aleluia. Vamos ver Pedro ali quando Jesus estava ali, aleluia, no monte ali orando ao Pai, aleluia, no Getsemane, quando Jesus estava ali. Nós vamos ver que quando o traidor Judas, aleluia, foi buscar lá os soldados romanos para vir prender Jesus. Vamos ver ali quando eles chegaram com aqueles soldados. A história nos conta que era aproximadamente 50 soldados. E vieram divididos, 23, 15, 10, 25, 15, 10. Por partes, e vieram pegar Jesus. A história nos conta e a Bíblia nos revela em que Pedro naquele momento puxa da sua espada e arranca a orelha de um dos soldados, chamado Malco. Pedro era ousado. Pedro não pensava duas vezes, aleluia. Ao mesmo tempo ele queria agradar ao Senhor, mas Pedro, aleluia, precisava ter um encontro verdadeiro com Cristo. Deus. Aleluia. Jesus conhecia Pedro. Aleluia. No livro de Mateus ali, meus amados irmãos, no capítulo 26, no versículo 31 em diante, Jesus avisa a todos os discípulos ali agora, que em breve eles se escandalizariam com a morte de Jesus. Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Mas Pedro, dentre os discípulos, se levanta naquela ocasião e diz: ainda que todos se escandalizarem contigo, eu não me escandalizarei contigo. Deus maravilhoso. Pedro se levanta para mostrar para Jesus que ele seria fiel até a morte com Jesus. Aleluia. Mas Jesus olha para Pedro lá no versículo 34 do mesmo livro e diz: Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu irás me negar. Quem, Senhor, eu não vou te negar. Eu vou contigo até a morte, se for preciso, mas eu não te negarei. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Pedro, aleluia, nem ele sabia, aleluia, nem ele sabia aquilo que estava por vir na sua frente. Deus vivo. Pedro não imaginava o que ele iria passar ali adiante. Pedro achou que iria terminar da forma que estava acontecendo naquela ocasião. Não, mas coisas horríveis estavam para acontecer. Mas Jesus já sabia o além, Jesus sabia, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Aleluia, Ele é o tempo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Aleluia. Jesus já sabia o que estava por vir. Glórias a Deus. Pedro diz ali: eu jamais me escandalizarei. Deus. Aleluia. Jesus diz: antes que o galo cante, 3 vezes tu irás me negar. Aleluia. Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, glórias a Deus, no livro de Marcos, no capítulo 14, 27 em diante, ali Marcos revela essa mesma passagem em que Jesus diz: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu irás me negar. Vamos ver algumas formas de colocações Deus vivo, Deus diferenciadas de um apóstolo para outro, Senhor da glória. porque isso depende das experiências de cada um que passaram para poder relatar o livro nas Escrituras. Deus. Aleluia. Em Lucas nós vamos ver ali, no capítulo 22 e 31, Jesus disse: Pedro, olha que Jesus diz para Pedro: eis que Satanás vos me pediu para se andar como trigo,
mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desvaleça. Aleluia. Olha que Jesus ainda diz para ele na sequência: e tu, quando te converteres, aleluia, confirma teus irmãos, aleluia. E no versículo 33, o Pedro ainda insiste, diz: Senhor, eu já estou pronto. Mas Jesus estava dizendo: quando tu te converteres, diz aos teus irmãos. Satanás, Jesus já tinha visto que Satanás estava querendo se andar com ele, mas Jesus já tinha dado livramento. Aleluia. Aleluia. Nós nem imaginamos do nosso dia a dia, meus amados irmãos. Satanás, ele não dorme 24 horas. Satanás, ele persegue a igreja desde os tempos primórdios, desde a fundação. Satanás, ele é estratégico, e muitas vezes ele cria situações para desmotivar a tua fé, para fazer com que tu venha negar a Cristo, a Deus e ao Espírito Santo. Aleluia. Mas existe um que está intercedendo por ti. Existe um que está também 24 horas, aleluia, lembrando ao Pai: eu paguei por ele, eu morri por ele, perdoa, ajuda, consola, conforta, aleluia, porque o preço eu já paguei. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E Pedro disse ainda para ele ali em Lucas: eu irei contigo até nas prisões, se for preciso, ou até a morte. Aleluia. Mas Jesus continua dizendo: antes que o galo cante 3 vezes tu vai me negar, Pedro. A Bíblia, quando se refere a galo, aqui é o galo cantar. Aleluia. Nós vamos ver no livro de Levítico 11 em diante ali, sobre os animais que eram abomináveis ao Senhor e que não se podiam comer. Mas vamos ver também aves, no qual até mesmo ave como um galo, que eram um animal considerado limpo para o consumo. Aleluia. Agora existe, meus amados irmãos, dentro desse assunto, desse contexto, um tratado que foi feito de uma orientação judaica, Deus poderoso, que é o chamado Mishnah. Isso quer dizer que não era permitido criar em Jerusalém, por causa das coisas sagradas, até mesmo pelo templo, animais dessa natureza. Deus, maravilha. Como galo. Então seria impossível ali um sumo sacerdote, que a Bíblia vai nos dizer, nós já vamos chegar ali, em que Jesus foi para ser julgado dentro da casa do sumo sacerdote. Um era Caifás, o outro Anás. E era impossível dentro da casa desses homens, que eram grandes líderes do Sinédrio, Deus, maravilhoso, haver galinheiros dentro das suas casas. Então, meus amados irmãos, a história nos conta que o dia para eles era dividido da seguinte forma, em duas fases. Primeiro, ele era dividido o dia civil, que era 24 horas, que se iniciava com o pôr do sol de um dia e terminava com o pôr do sol do outro dia. Deus da glória. Você já vai entender o que eu quero te dizer. E havia o dia natural do povo de Israel, que era como 12 horas. Se iniciava com o nascer do sol e terminava com o pôr do sol. Deus. E nesse
dia era dividido em 12 períodos de 1 hora. A hora que ia da primeira hora até a 12ª hora. A Bíblia relata sobre as vigílias da noite. E a vigília da noite era considerada como 12 horas. Se iniciava com o pôr do sol e terminava com o nascer do sol, na qual era denominado em 4 períodos chamado vigília. A primeira vigília, meus amados irmãos, que a Bíblia nos relata, é das 18 às 20 horas. A segunda vigília das 21 às 24 horas. A terceira vigília é da meia-noite às 3 horas. E a quarta vigília das 3 às 6. Desta forma nos mostra, meus amados irmãos, que na terceira vigília da noite começou-se então o primeiro julgamento de Jesus. Na terceira vigília. E essa terceira vigília então dá-se ver pela forma cronológica ali de tempo, que foi da meia-noite às 3 da madrugada. Deus, aleluia. No momento em que aconteceu, neste momento aconteceu então a troca do turno do sentinela, que eram os guardas da fortaleza da Antonia, que correspondia ao governador Pôncio Pilatos. Jerusalém, quando era nesse momento em que trocavam esse turno, tocava-se então a trombeta. Deus poderoso. E essa trombeta, meus amados, todo Jerusalém escutava. Oh, Jesus. Aleluia. Essa trombeta no latim, eu pude ver que na linguagem romana chamava-se galicínio, que este nome galicínio, que do português se refere então o cantar do galo. Deus vivo. Então a trombeta que se tocava nos turnos de um guarda para outro era galicínio. Deus da glória. E era tocado na terceira vigília da noite e depois na quarta vigília da noite. De forma então que da 0 hora, da meia-noite às 3 da manhã, do outro dia tinha um toque. E na quarta vigília das 3 às 6 dava outro toque, outro cantar de galo. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ver durante a corporação aqui do Exército Brasileiro, que o amanhecer aqui é tocado na trombeta também. E se conhece isso como o toque da alvorada. Deus da glória. Agora lá em Jerusalém se toca também no amanhecer, e o nome é alectorfolia, que em grego é o cantar do galo. Deus vivo. Jesus passou então por 6 julgamentos. 3 julgamentos foi pelos judeus, sendo o primeiro por Caifás, segundo por Anás e pelo Sinédrio. Os outros 3 foi pelos romanos, que foi por Pilatos. O segundo foi por Herodes. E o terceiro novamente retorna para Pilatos. Agora a história nos diz, pela madrugada da 0 hora, que era meia-noite em diante, a terceira vigília da noite, levaram a Jesus para a casa de Caifás. E Pedro segue a ele. Até antes de eles pegarem Jesus, ele estava perto de Jesus. Deus vivo. Mas quando eles pegam Jesus na terceira vigília, Pedro se afasta e começa a seguir Jesus de longe. Oh, Deus. E Jesus agora está lá na casa de Caifás sendo julgado. E ali começaram então a pressioná-lo. Começaram a massacrar Jesus. Deus da glória. Aleluia. Esbufetearam a Jesus. Cuspiram nele. Aleluia. E Pedro olhando Jesus ao longe, olhando aquela situação de longe. E de repente, num instante momento, chega uma criada do sumo sacerdote e diz: eu conheço esse homem. Deus. Tu és um deles. Pedro diz: não, eu não conheço esse homem, eu nunca o vi. Deus vivo.
negar a si próprio, acabou negando o mestre. Deus. E a história nos conta que pegaram Jesus ali então e levaram para o pátio de Anás, que era sogro de Caifás. Deus. E esse Anás, ele tinha uma grande influência no ministério de Caifás. Deus poderoso. E lá levaram Jesus para lá. E Pedro lá chega próximo dos criados que havia ali na volta de um fogo. Ele chega para se aquentar, diz a Bíblia. E de repente outra criada chega e diz: eu conheço esse homem, ele estava com Jesus, ele é um deles. Pedro diz: não, eu nunca vi esse homem, eu não conheço ele, eu já falei. Aleluia. E no instante momento, diz-nos a história, aleluia, que agora aqueles homens que estavam ali perceberam que o sotaque de Pedro era igual também dos seguidores do mestre, e disseram: mas tu fala como eles, tu é um deles. Pedro espraguejou e disse: não, eu não sou, eu nunca vi esse homem. E nesse exato momento transferiram Jesus de uma sala a outra, para então dali levar para Pôncio Pilatos. E quando Jesus passa por uma peça para outra, ele troca um olhar com Pedro, e bem na hora o galo canta. Deus. Aleluia. O olhar de Jesus constrangeu a Pedro. Deus. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus: tu vai me negar, Pedro. Tu vai me negar, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Deus. E Pedro se lembrou daquelas palavras. Pai. E naquele exato momento, meus amados irmãos, Pedro saiu para fora do pátio e chorou amargamente. Ali houve no coração dele um arrependimento. Ali houve uma verdadeira conversão na sua vida. Após aquela situação, Pedro mudou. Após aquela situação, Pedro tomou a sua identidade. Ele viu que ele havia negado. Ele viu que ele não merecia, aleluia, ser reconhecido pelo mestre. Mas mesmo assim o mestre o amou. Tanto é que a palavra nos diz que quando Jesus ressuscita, ele fala para as mulheres, Maria Madalena, aleluia. Ele fala ali também para Salomé, fala para Maria, mãe de Tiago: avisa os discípulos que eu estou indo para a Galileia, e avisa a Pedro que eu estarei lá. Oh, glória! Jesus se importa conosco. Jesus se importava com Pedro. Aleluia! Em 1 João 4:8, Deus é amor. E João 2:29, todos que são nascidos de Deus praticam a justiça. Isso eu quero dizer o quê? Que se nós não praticarmos o amor e a justiça, estaremos da mesma forma negando a Deus. Aleluia. A Bíblia diz em 1 João 4:7-8, quem não ama não conhece a Deus, porque Ele é amor. Agora, aleluia, olhando para o lado de Cristo Filho, João 1:1, Ele é o verbo, a própria palavra. Aleluia. Quem nega o Filho, nega também o Pai. 1 João 2:23. Se Ele é a palavra, de tal forma que se nós nos negarmos a não querer conhecer as Escrituras, tu estás negando a Cristo. Aleluia. Também a Bíblia diz em João 15:26 que o Espírito é o Espírito da verdade. Se tu não queres viver na verdade, tu estás negando o Espírito Santo. Misericórdia, Deus. Deus nos traz nesta noite esta advertência para que nós venhamos nos posicionar diante da verdade e não negar o seu nome. Marcos 16:7, Jesus disse ali para as mulheres: avisa Pedro que eu estou na Galileia à espera deles. Aleluia. Apocalipse 3:8 diz: eu sei as tuas obras. Deus fala à igreja da Filadélfia:
Aleluia, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendes tu pouca força, mas não negaste o meu nome. Aleluia. Jesus, nesta noite, aleluia, nos chama para um verdadeiro ato de fé com Ele, para que nós não venhamos o negar, por momento algum. Aleluia, não negar o seu nome. Aleluia. Aleluia, para que nós venhamos ser reconhecidos naquele dia, quando Ele for nos entregar o galardão, a coroa da vida. Bendito é o nome do Senhor. Eu tive que aqui neste momento reduzir a palavra, que tinha mais coisa, mas eu louvo a Deus que o Senhor falou nesta noite aos nossos corações. Glórias a Deus. Não negamos ao Senhor por momento algum das nossas vidas. Vamos ser fiel até a morte, para que venhamos ganhar a coroa da vida. Em nome de nosso pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. É maravilhoso. Glória a Deus, meus amados. Colocamos de pé, por favor. A mensagem é a única. Não negue Jesus. Amém. Deus. O irmão Dete falou aqui que agora o Daniel está lá dentro do quarto cantando, é isso? Cantando, ouvindo, cantando. Deus. Hã? Amanhã toda eles eu ouvindo Deus vivo. Então é essa a verdade. Aleluia. Não negue Jesus. Deus da glória. Pedro teve oportunidade. É. Nós estamos tendo nossas Amém. oportunidades. Glória a Deus. Mais ainda,